A trilogia do Cavaleiro das Trevas do Nolan foi um marco tanto para o Batman quanto para o cinema. Simplesmente revolucionou o jeito que se fazia filme de super-herói. Foi nela que tivemos o primeiro filme de super-herói que conseguiu passar a marca de $1 bilhão de bilheteria, e também foi no filme do Cavaleiro das Trevas que o Heath Ledger ganhou o Oscar como Coringa. O Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge são 3 filmes que fizeram muito pelo Batman. E eles conseguem acertar muito na questão da adaptação do Batman, especialmente no filme do Batman Begins e no Cavaleiro das Trevas. Contudo, conforme o tempo foi passando, os probleminhas pequenos dos filmes do Nolan começaram a ficar mais evidentes. E principalmente na questão estética, como o visual do Batman e o visual da própria Gotham dele, que frequentemente é criticada por ser mais Chicago e menos Gotham. Então, para esse vídeo, a gente vai analisar os 3 filmes do Nolan e olhar cena por cena, minuciosamente, tudo que aconteceu nesses filmes e analisar todos os acertos que ele fez e todos os erros também. É a super mega crítica compilada do Batman Begins, do Cavaleiro das Trevas e do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu realmente espero que vocês gostem do vídeo. Então, vamos começar a nossa análise com o Batman Begins. O Batman Begins, de fato, começa em 1997, mais precisamente após o lançamento de Batman e Robin nos cinemas. A Warner Bros. Viu o filme começar arrecadando até que bem na bilheteria, mas nas semanas seguintes a arrecadação ruiu devido às críticas negativas e a reação do público. O resultado foi um prejuízo de 160 bilhões de dólares, principalmente por causa de uma produção bizarra, extremamente mal organizada, que gastou apenas 25 milhões de dólares para ter o Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze. O prejuízo para a Warner foi tanto, mas tanto, que ela imediatamente cancelou o que seria o 5º filme do Batman na época. Esse 5º filme já estava em pré-produção, tinha um roteiro pronto e seria conhecido como Batman Triumphant, ou Batman Unchained. O marco foi tão grave que a Warner Bros. Decidiu manter o Batman em hiato por alguns anos, com medo da recepção de novos filmes. Contudo, a Warner nunca de fato desistiu do Batman. Nesse meio tempo, entre o Batman Begins e o Batman e Robin, vários outros filmes do Batman entraram em pré-produção. A gente teve rumores de Batman vs Superman, Batman Ano 1 e Batman do Futuro. Contudo, em paralelo a todos esses, a Warner Bros. Decidiu contratar o diretor Christopher Nolan em janeiro de 2003 para dirigir o novo filme do Batman. Na época, o diretor era considerado uma estrela em ascensão por ter dirigido filmes como Insônia. E no dia 11 de setembro de 2003, a Warner Bros. Anunciou para o mundo que o Christian Bale seria o novo Batman. E assim, em março de 2004, as filmagens de Batman Begins começaram. O filme estreou em junho de 2005 e a partir daí mudou a história do cinema de super-heróis. O Nolan, acima de tudo, queria fazer um filme de herói que mostrasse a transformação do ser humano até num herói. Ele queria mostrar esse lado humano porque até então nenhum outro filme tinha feito isso. Esse, inclusive, foi o discurso de pitch que ele fez para a própria Warner. E pelo jeito eles gostaram da ideia. Contudo, embora o Nolan tivesse esse desejo, ele não sabia exatamente como fazer isso. Aí entra David Goyer. O David era especialista em HQs e sabia exatamente onde buscar as inspirações para ajudar o Nolan. E assim, Nolan e Goyer definiram alguns pilares para fazer essa história do Batman. E esses pilares são a HQ Homem que Cai e Batman Ano 1. Numa primeira camada, o Batman Begins não parece ser um filme com muitas referências de HQs, mas não é o caso. O Batman Begins é, sem dúvida, um dos filmes que mais tem referências de HQs.
E eu vou provar pra vocês. Olhem só pra primeira cena do filme. Com menos de 1 minuto, ele já tá referenciando a HQ O Homem que Cai. E fazendo composições que são quase transposições do que é apresentado no quadrinho. Contudo, tem uma grande diferença. O Nolan sabe muito bem criar tensão, aliando toda a cena narrativa com uma trilha sonora pesada. Ele consegue recriar o que a HQ queria passar, mas de uma forma totalmente diferente e assim inovando. O Nolan se apoia no visual dos quadrinhos quando realmente sente que a tal imagem é poderosa. Já nos demais momentos, ele vai preferir a sua visão. Isso fica claro nas cenas seguintes, quando vemos o Bruce mais velho no seu treinamento ao redor do mundo. A história, nesse momento, é contada de uma maneira não linear, algo que o Nolan é especialista e se sente muito à vontade na hora de fazer. O que acontece na sequência está presente na HQ O Homem que Cai, mas é apresentado de uma forma diferente. O Bruce é visto com barba, de certa forma sem rumo, e treinando num templo no topo de uma montanha de gelo. E na marca de 3 minutos de filme, nós encontramos o que é para ser o grande defeito do Batman Begins: as cenas de ação, mas mais especificamente as cenas de luta. Aqui, nesse caso, a cena é filmada muito de perto dos atores, sem dar noção de espaço e mostrando mais as reações do Bruce à luta. Isso permite muitos cortes e uma certa dinâmica rápida, o que lembra um pouquinho a forma como acontecem as lutas de HQs. O problema é que entre HQ e vida real há uma grande diferença. Mas no contexto cinematográfico fica confuso e resulta no espectador não entendendo direito o que está acontecendo na luta. E bem, depois nós somos apresentados a Henry Ducar, que é interpretado pelo Liam Neeson, o Deus. Novamente, o Nolan tira o personagem da HQ, O Homem que Cai. Ducar tem grande participação na origem do Batman nas HQs, e o Nolan reconhece isso ao trazer o personagem com uma versão diferente. Aqui, o Ducar trabalha para Ra's al Ghul, e isso leva o Bruce até o seu verdadeiro treinamento na Liga das Sombras. Só que quando o Nolan faz isso, ele começa a colocar a sua própria visão. Ele muda drasticamente a origem do Batman ao colocar a figura do Ra's al Ghul no meio. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso justamente porque um dos temas do Batman Begins é justamente o que é justiça. E o Bruce Wayne está em busca de justiça. O Nolan pretende colocar frente a frente a justiça do Batman versus a justiça do Ra's al Ghul. E isso é perfeito. Um justiceiro é um homem perdido que age visando benefícios próprios. Ele pode ser destruído e até preso. Esse conflito fica evidente quando a gente descobre por que o Nolan mudou o nome da Liga dos Assassinos para a Liga das Sombras. Ele queria justamente deixar o negócio ambíguo. Ele não queria que o Batman fosse treinar numa liga de assassinos, porque fica bem na cara o que eles fazem. Por isso, ele mudou para a Liga das Sombras e assim deixou a jornada do Batman meio ambígua, tanto para o Bruce quanto para a audiência. A partir desse momento, o Bruce continua com seu treinamento e com planos que fazem menção direta ao Homem que Cai. De usar o medo contra aqueles que causam medo às pessoas. Aqui, o Bruce fala do seu medo pela primeira vez. E de novo, é o Nolan pegando temas das HQs, mas logo em seguida, ele manipula esse tema a seu favor, de um jeito que nenhuma HQ até então tinha feito. Isso é seguido de um flashback, na qual o Bruce é resgatado do buraco pelo seu pai. Aqui há uma grande diferença. Na HQ do Homem que Cai,
O Thomas Wayne é intolerante com o medo do seu filho, mas no Batman Begins, o Thomas é um pai atencioso que cuida do seu filho. E isso é extremamente importante para o Nolan, porque ele precisa criar uma conexão positiva entre o Bruce e o seu pai. Por que caímos, Bruce? Para aprendermos a nos levantar. E é interessante ver como que o Nolan apresenta a felicidade da infância de Bruce antes da morte de seus pais. Isso é acompanhado de uma Gotham brilhante, com um lindo sistema de transporte público. Simbolicamente, quando o Bruce sai da cidade, ela se perde, fica suja e corrupta. E isso nunca tinha sido mostrado nas HQs. Geralmente, Gotham é sempre mostrada de uma forma suja, criminosa, corrupta e sem muito espaço para coisas boas. Até na origem do Tim Burton, a gente consegue ver isso. Mas na versão do Nolan, isso não é tão evidente assim. O Nolan aqui não está dizendo que Gotham não está livre de corrupção ou que não tem crimes. Na verdade, ele está mostrando a cidade pelos olhos do garoto Bruce Wayne. Ele vê essa cidade limpa e depois, anos mais tarde, ele vai ter um choque de realidade ao ver que Gotham é muito corrupta. E isso é fascinante porque ninguém até então tinha feito essa abordagem para Gotham. E o Nolan faz isso de uma maneira muito delicada dentro das entrelinhas do filme. O Nolan também modifica severamente a origem ao trocar a peça que o Bruce vai ver. Nada de Zorro como nas HQs, mas sim uma ópera que realmente existe, chamada Mefistófeles. Essa peça não foi escolhida por acaso. Este personagem refere-se ao diabo que consome a alma dos homens. Obviamente, o Nolan está sugerindo aí que o Mefistófeles no futuro vai ser a figura do Batman para o Bruce Wayne. E também é inteligente como ele usa os elementos da ópera para brincar com o medo do Bruce de morcegos. E isso acaba sendo o verdadeiro motivo dos Wayne saírem mais cedo da apresentação e saírem pela parte de trás do teatro. De forma quase imperceptível, o Nolan muda de novo a origem do Batman. Ele simplesmente coloca a responsabilidade da morte dos pais do Bruce diretamente no Bruce. E isso, claro, vai causar um impacto muito grande no Bruce. Isso é muito bom, porque nas HQs o Bruce até se sente culpado, mas nós, como leitores, não achamos isso. Vemos tudo como um verdadeiro acidente, uma casualidade. Na versão do Nolan, a audiência realmente entende como que o Bruce se sente culpado. E logo na sequência, outro grande truque do Nolan. Entenderam o grande truque? Ele apresenta o Gordon ainda com o Bruce pequeno. E logo depois, o Alfred como grande apoio emocional do garoto. E isso é feito de propósito, já que o Nolan está preparando todo o terreno para mostrar o Batman com todos os seus pilares estabelecidos. O filme então volta para o treinamento do Bruce. E o Nolan continua apresentando os pilares do Batman, mas desta vez os pilares de combate. Ele mostra a pólvora que faz ele sumir, as habilidades de luta e as habilidades de ninja. E tudo isso ao mesmo tempo que continua desenvolvendo o seu Bruce Wayne com a questão da justiça. O confronto de sabres de Bruce e do Kar é uma alusão direta ao combate de sabres de Batman e Ra's al Ghul. E esse duelo culmina num outro flashback do porquê o Bruce Wayne não se vingou dos assassinatos de seus pais. E aqui, mais uma mudança na origem do Batman, mas de novo, para melhor. O Bruce queria ter vingança. Ele leva uma arma para matar o Joe Chill, o homem que matou seus pais. Mas, ironicamente, ele é impedido porque a máfia de Gotham mata ele antes. E isso é genial, porque a máfia de Gotham, ao matar o Joe Chill, inadvertidamente acaba criando o Batman. Essa é uma maneira muito sutil de colocar a máfia dentro do cenário de Gotham,
ao mesmo tempo que estabelece o primeiro grande inimigo do Batman na história. E se prepare, porque fica ainda melhor. Olhe além de sua própria dor, Bruce. A cidade está podre. Falcone pode não ter matado seus pais, Bruce, mas está destruindo tudo aquilo por que lutaram. Nossa, que diálogo foda. Que diálogo bom. Aqui, o Nolan trata do contexto social de Gotham. A violência que matou os pais de Bruce vem da decadência da cidade. Todo dia, a cidade gera outros Joe Shields. E numa questão de segundo, quase cartástico, a Rachel sai de uma rua rica de Gotham e entra numa espécie de área pobre. E isso serve para abrir os olhos do Bruce. Essa combinação de vergonha, de querer vingança e justiça leva o Bruce para sua jornada pessoal. E é fantástico como que o Nolan arrumou todas as cordinhas para levar o Bruce até esse momento. E ainda temos essa linda cena do Bruce tremendo e jogando a arma para longe. Essa é uma cena extremamente poderosa e que diz muito sobre o Batman, mas ela consegue ser superada pelo que vem na sequência. E entra Carmine Falcone. Olhe em volta. Você vai ver 2 vereadores, um sindicalista, 2 policiais de folga e um juiz. Eu não hesitaria em estourar seus miolos bem aqui agora, na frente deles. Em 1 segundo, o Nolan simplesmente prova por A mais B como que Gotham é corrupta. Você simplesmente não questiona que o Falcone tem um bar e que tem um policial e um juiz corrupto dentro desse bar. Você simplesmente compra essa ideia, por mais absurda e cartástica que essa cena seja. Afinal, pensa bem, tem um policial corrupto, um juiz corrupto e um deputado corrupto no mesmo bar que um chefe da máfia. Convenhamos, isso não iria acontecer na vida real, mas a gente compra essa ideia porque isso é uma representação visual do que realmente acontece na vida real. E você aceita essa verdade porque é uma verdade nossa. E quando a gente vê a nossa vida no cinema, a gente se identifica com ela. E nesse mesmo diálogo, o Nolan ainda apresenta os conceitos que estão sendo trabalhados no filme, como medo, raiva e vingança. É genial. Essa cena é genial e talvez a melhor cena do Batman Begins. O filme continua mostrando que o Bruce decidiu sair pelo mundo para entender o medo. E com isso, retornamos ao presente com o Bruce terminando o seu treinamento na Liga. Contudo, ele aqui enfrenta o tal do dilema de justiça de matar ou não matar. Mas como vimos na conversa dele com a Rachel no passado, ele consegue enxergar a diferença entre vingança e justiça. E por isso acaba saindo da Liga, destruindo parte da base de Ra's al Ghul e salvando Henry Ducar. Ele retorna para Gotham e temos essa cena no avião com o Alfred. O Bruce fala sobre ser um símbolo. Esse diálogo saiu inteirinho da HQ Untold Legend of Batman. Essa HQ é muito importante para a história do Batman, mas em 2004 era muito desconhecida, ainda mais que não tinha internet. E isso só mostra o quanto que o Goyer e o Nolan realmente se aprofundaram na história do Batman. Voltamos para Gotham e conhecemos o Dr. Kane, que no futuro será o Espantalho. Ele está trabalhando para o Falcone. Também vemos a Rachel, que tenta fazer o bem como advogada em Gotham, mas suas ações são ineficientes para mudá-la. E isso é importante porque vai direto no que é apresentado dela antes. Na mansão Wayne, o Bruce começa a construção do seu Batman. O filme então tem uma sacada genial de colocar um morcego preso na mansão Wayne, fazendo uma alusão à HQ do Batman ano 1, sem de fato ser igual. Porque, convenhamos, né, aquela versão de um morcego vivo entrando pela janela acabaria sendo bem irrealista para a proposta do filme. E assim, ele começa a sua jornada para se tornar o Batman. E na sequência, um outro momento muito bom.
o Nolan coloca o Bruce de volta na cena inicial do filme, aquela na caverna, mas agora para enfrentá-lo, fazendo um excelente foreshadowing. Então, temos essa cena do espantalho conversando com o Falcone, na qual deixa claro que tem mais alguém nas sombras, bem maior que os dois. E aqui é muito legal ver o ator do espantalho trabalhando, porque ele tinha feito um teste justamente para ser o Batman. Who was with Falcone at the docks? Joe murdered my parents and they deserve... Don't pretend you wanted to do this for them. Mas, felizmente, o Nolan escolheu o Bale e não ele para ser o Batman. Mas esse cara tem toda a vibe de Dr. Kane e o Nolan escalou ele muito bem para ser o espantalho. Bem, depois temos quase 12 minutos de filmes dedicados na construção visual do Batman. O Bruce faz a sua roupa, entende como funciona a capa, conversa com o Gordon e constrói o símbolo. Mas é nesse momento que o trabalho mais fascinante do Nolan fica evidente. Ele tem um ranking de importância e em nenhum momento ele atropela esse ranking para mostrar coisas que não precisam ser mostradas antes. Esse é o caso do uniforme do Batman. Vejam só a estrutura do ranking. O tema central do filme, Justiça e Vingança, é apresentado primeiro. Depois, o tema de corrupção da cidade. E depois, o Bruce tomando uma atitude para fazer algo pela cidade. Ele então treina, mas isso também é diluído entre as outras camadas do filme, porque ele é contado de forma não linear, mas o Nolan, até então, nunca fala na questão do Batman. Ele faz foreshadowings com morcegos, mas ele não fala em virar Batman. Porque, primeiro, o Nolan tá caprichando em mostrar uma coisa mais importante. Primeiro vem o que o Batman representa, quais são os valores desse personagem. E só depois ele apresenta o Batman visualmente. Numa cidade tão corrupta, a quem eu iria contar afinal? E vocês lembram quando eu falei antes dos pilares que esse filme é sustentado? Cada HQ desse pilar é uma parte do filme. O primeiro ato é o homem que cai. E a partir de agora, estamos no segundo ato, que é o Batman Ano 1. E o Nolan entende o que é mais importante nessa HQ e já traz o Gordon nesse momento, trazendo ele para perto do Batman, mostrando cenas efetivas entre os dois, mas num primeiro momento não apoiando o morcego. Assim como acontece na HQ. E é exatamente na marca de 1 hora que o Batman aparece no filme. Nessa cena, o Nolan consegue utilizar muito bem a questão do medo e a criação do suspense para aumentar a tensão e apresentar o Batman de uma forma espetacular. Sou o Batman. Depois, o Batman salva Rachel e entrega provas do envolvimento do Falcone, o que é uma cena bem detetivesca e bem Batman. E nisso, o Batman vira notícia e começa a trazer resultado para a cidade. A Rachel se alia ao promotor para colocar o Falcone na cadeia. Enquanto isso, temos uma outra cena leve e muito boa envolvendo o Alfred e o Bruce sobre os machucados dele e como ele precisa manter as aparências. Gente, não parece, mas essa cena é extremamente importante. Lembrem, esse filme não é sobre o Batman, é sobre o Bruce Wayne. É o que o Nolan falou para Warner. É sobre a jornada de Bruce Wayne até virar o Batman. O Bruce, ok, ele virou o Batman nesse momento, mas não completamente. E por isso não faz sentido retirar a figura do Bruce Wayne no meio do filme nesse momento. Ele entende isso e faz algumas cenas para desenvolver o Bruce Wayne sobre a perspectiva que Gotham tem sobre ele. E de novo, tudo isso foi baseado no Ano 1. Todos esses dilemas estão lá, mas o Nolan os adaptou para a sua versão.
Isso resulta na clássica cena do hotel. É demais essa cena porque mostra o domínio que o Bruce tem sobre o Batman. Ou seria o inverso? A classe rica de Gotham, claro que vai debater sobre o Batman na cidade. Mas o Bruce mantém a sua máscara de playboy o tempo todo. Até que essa máscara cai quando ele encontra a Rachel. Tudo isso... não sou eu. Na sequência, descobrimos mais sobre o espantalho e como que ele é visualmente no filme do Nolan. E depois, mais uma cena importante para desenvolver o Batman e o Gordon. O herói vai atrás do policial corrupto Flash. O Batman interroga o Flash numa cena espetacular e muito bem dirigida. O morcego descobre mais sobre o espantalho e vai até um lugar onde estariam as drogas dele. Mas então temos essa cena. Alfred! Alfred! Essa cena é fora de série. Primeiro, porque é a primeira vez no cinema que vemos um Batman tão vulnerável. Até então, no filme do Nolan, o Batman estava detonando geral, mandando nas pessoas, resolvendo crimes e fazendo tudo que tem que fazer. A gente nunca esperaria um negócio desse. Em outros filmes do Batman, o herói nunca teve tanto problema. Mas aqui, vemos ele suplicar e pedir ajuda para o Alfred. De novo, essa cena é para mostrar que o Bruce não é o Batman ainda. Ele ainda é humano. Essa cena é poderosa demais, justamente para nos lembrarmos disso. Bem, o Bruce acaba sendo salvo pelo Alfred e pelo Lucius Fox. À noite, Rachel é capturada pelo espantalho por fazer perguntas demais no asilo Arkham. O Batman, já recuperado, vai ao resgate e temos aqui a cena que com certeza inspirou a franquia dos jogos Arkham, com o Batman nocauteando os capangas um a um. Aqui descobrimos que o espantalho trabalha para Ra's al Ghul. E depois temos uma porrada de referências ao ano 1 e finalmente a emblemática cena do Tumblr. Eu trouxe o meu. O seu? Essa cena é tudo isso. Primeiro, por causa da adrenalina, mas também por causa do humor. Sim, o Batman Begins tem humor e tem um humor na dose certa. Esse filme é perfeito! O humor funciona especialmente quando os policiais reagem às maluquices do Batman. Essa é uma cena extremamente delicada que poderia destruir toda a harmonia e imersão do filme. Mas isso não acontece por causa da edição e por causa da comédia. Bem, o Batman consegue despistar a polícia, cura a Rachel e chegamos ao terceiro ato do filme. E temos essa frase do Alfred. Está se perdendo dentro desse seu monstro. De novo, esse filme é como se fosse poesia. São convidados de Bruce Wayne. O senhor tem um nome a zelar, Eu não senhor. me importo com o meu nome. Com essas duas frases, fica claro e evidente que o Alfred tem razão. E o Bruce Wayne é cada vez menos e o Batman cada vez mais. A transformação está acontecendo. Bem, nesse momento, Ra's al Ghul invade a mansão Wayne e é revelado que o Ra's al Ghul, na verdade, é Henri Ducar. Esse é o grande plot twist do filme. E um muito bom, diga-se de passagem, porque filmes de super-heróis não costumavam ter esse tipo de twist. O Bruce é forçado a agir e retira todos os hóspedes da festa. Como consequência, a Liga põe fogo na mansão Wayne. O Bruce até tenta detê-los, mas não consegue. Por sorte, ele é salvo pelo Alfred. Por que caímos, senhor? Para aprendermos a ficar de pé, senhor. O Bruce é revigorado e parece finalmente ter entendido quem ele realmente é. Afinal, agora ele é o Batman, mas isso não quer dizer que o legado da família Wayne não importe. E vocês lembram o que o Alfred falou lá no meio do filme sobre a família Wayne?
Na Guerra Civil, seu trisavô se envolveu na construção da ferrovia subterrânea e transportava secretamente escravos libertados para o norte. Esse é o legado da família Wayne, que é ajudar os mais necessitados. A missão dele não é diferente dos outros membros da família Wayne. Ela só é um pouquinho diferente da forma em que ele executa. Mas todos os membros da família Wayne ajudaram Gotham. O Thomas era um bilionário que tinha uma super empresa, mas o que ele fazia? Ele era um cirurgião no hospital. Os tetravô do Bruce Wayne eram uns multibilionários lá da época e resgatavam escravos. Isso tá no DNA do Bruce. E o filme, como poesia, faz isso só com a frase do porquê caímos. Tô até arrepiado aqui, meu Deus do céu, é muito bom esse filme! E com isso, o Bruce parte para salvar a cidade. Dito isso, também é importante ver a questão visual da mansão Wayne pegando fogo. E isso mostra a coragem que toda a equipe da produção teve ao fazer esse filme. Os caras queimaram a mansão Wayne e não estão nem aí. E depois foram fazer o melhor filme da história do Batman sem uma mansão Wayne e sem uma Batcaverna. No Narrows, o local está um caos porque os criminosos foram soltos do asilo Arkham. O Ra's al Ghul usa uma máquina para espalhar a toxina do medo por todo o bairro. O plano do Ra's é levar essa máquina de trem até a Torre Wayne para espalhar a toxina por água por toda a cidade. E com isso, a situação começa a sair do controle. Mas, nesse momento, chega o Batman. E, por sorte, o Gordon não é afetado pela toxina porque ele tem um antídoto que a Rachel deu por causa do Batman. E isso é muito importante porque vai dar um protagonismo no Gordon no final do filme. O plano do Batman é de deter o Ra's al Ghul, enquanto que o Gordon, usando o Tumbler, impeça o trem de chegar até a Torre Wayne. Nisso, o Batman decide salvar a Rachel e o Rei Joffrey, o garotinho. E temos a famosa cena dele repetindo a frase da Rachel e praticamente revelando que é o Bruce Wayne para ela. E pela milionésima vez, esse diálogo é demais. E ele é bom porque tem muitas camadas para se analisar. Mas a mais importante não é o fato dele estar revelando a sua identidade para Rachel. É ele estar reconhecendo que a verdadeira face dele não é a do Bruce Wayne, e sim a do Batman. O Batman então vai atrás do Ra's al Ghul, enfrenta alguns capangas numa cena bem estranha e faz todo um esforço para conseguir alcançar o Ra's no trem. Já o Gordon dirige o Batmóvel e tenta impedir o trem de avançar. É nisso que o Batman tem uma luta final com o Ra's no trem. Essa é a melhor cena de luta do filme, porque ela dá um espaço para respirar e ver melhor o que está acontecendo. E fora toda a troca de diálogos que nós temos entre o Batman e o Ra's al Ghul. E nesse momento, o Gordon chega para salvar o dia. Com o Batmóvel, ele acerta uma coluna dos trilhos. E isso é muito legal de ver, porque eu adoro a participação do Gordon como um dos protagonistas da HQ do Batman no 1. O Batman percebe que o Gordon conseguiu fazer o que precisava, e assim interrompe a luta com o Ra's e deixa ele para morrer. E essa, com certeza, é a cena mais polêmica do filme, porque ela distorce o código moral do Batman. Mas estava certo o Nolan? Será que não teria um outro jeito de fazer essa cena? Eu, como fã e apreciador do código moral do Batman de não matar, teria feito o Batman tentar salvar o Ra's al Ghul, mas sem conseguir. Mas isso é uma coisa minha, e outras pessoas, mesmo os fãs do Batman, irão dizer que o código foi seguido à risca. O Batman decide não salvar o Ra's, porque lá no início do filme, ele salvou ele, e isso trouxe problemas para Gotham no futuro. Eu entendo, mas pra mim isso não faz sentido. Se é pra aplicar a mesma lógica, ele teria deixado o Coringa cair lá no final do Cavaleiro das Trevas. Mas ele não deixa, porque o Batman não mata, mesmo que indiretamente. Talvez um pouco indiretamente, mas não nesses casos.
Bem, o trem acaba saindo do trilho e o Ra's al Ghul morre no processo. E isso salva a cidade porque acaba impedindo que a máquina chegue na tubulação de água central. E agora nós temos o epílogo, que pra mim é demais. O Bruce faz um movimento esperto e consegue adquirir as ações das empresas Wayne de volta numa manobra bem estratégica. Genial! Depois temos uma cena bem legal do Bruce com a Rachel e dela decidindo não ficar com o Bruce porque o Batman é mais importante. E aqui nós temos o grande desfecho de quem é o Batman. A Rachel reconhece que não existe mais Bruce, e sim apenas o Batman. E se até então ninguém tinha entendido sobre o que era o filme, a Rachel dá uma explicada legal aqui. A cena final é inspirada totalmente em Batman Ano 1, com o Batman conversando com o Gordon e falando sobre um cara vestido de palhaço atacando a cidade. E o filme termina numa linda cena dele planando. E aqui concluímos a nossa retrospectiva do Batman Begins. O filme continua sensacional mesmo 15 anos depois. Sem dúvida é um dos melhores filmes do Batman. Mas o mais importante é o respeito que ele tem com o legado do Batman nas HQs. Tanto que nenhum outro filme, com exceção do Cavaleiro das Trevas, trata essa questão tão bem. E além de respeitar, ele pega esses mitos e transforma numa coisa nova, que acaba sendo inclusive até melhor. Batman Begins é uma obra de arte e, sem sombra de dúvidas, está no panteão de melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. A partir do lançamento do filme do Batman Begins, os outros filmes de super-heróis jamais seriam os mesmos. Inclusive, vários filmes iriam beber da fonte de origem do Batman Begins. O mais fácil e notório é o filme do Homem de Ferro, o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel. É simplesmente gritante a quantidade de coisas que o Homem de Ferro pega na origem do Batman Begins para montar a sua estrutura de roteiro. Primeiro constrói o personagem, demora bastante para aparecer o personagem herói e depois é apresentado os seus dilemas. Sim, isso acontece no Homem-Aranha lá do Sam Raimi, mas é um pouquinho diferente a estrutura. Também é bom no Sam Raimi, mas a versão do Nolan no Begins é mais consistente, é mais certa. A ideia também de não apresentar o grande vilão do super-herói no primeiro filme também veio do Begins. Mas não pensem que isso é uma crítica, na verdade é um elogio pro Batman Begins, que serviu de inspiração para uma porrada de outros filmes. E eu acho que para a indústria essa é realmente a função do Batman: inovar, guiar e dirigir a indústria para o sucesso. E o Nolan conseguiu fazer isso e colocou o Batman num outro patamar. Obrigado, Nolan! Após o sucesso do Batman Begins, a Warner estava pronta para fazer a sequência do longa com a mesma equipe criativa. Contudo, mal sabia ela que ao dar controle total do universo do Batman para o Nolan, o diretor iria acabar criando o maior filme de super-herói já feito. E hoje a gente vai finalmente retomar as super análises dos filmes do Batman. O objetivo do vídeo de hoje é provar por A mais B do porquê que o Cavaleiro das Trevas de fato é o melhor filme de super-heróis já feito. Bem, isso vindo de um canal que fala exclusivamente sobre Batman é meio óbvio, né? Até por isso essa análise ficou super longa, porque a gente olhou cada detalhe do filme. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! O longa Batman Begins fez um relativo sucesso, alcançando 371 milhões de dólares em bilheteria mundial. No dia 31 de julho de 2006, a Warner oficialmente anunciou que a produção da sequência estava em andamento. Contudo, o roteirista do Batman Begins, o David Goyer, já tinha um roteiro pré-pronto envolvendo Coringa. O roteiro original do Goyer foi elaborado antes mesmo do lançamento do Batman Begins e consistia na apresentação do Coringa e do Duas Caras ao longo de mais 2 filmes.
e o Harvey Dent seria transformado no Duas Caras no terceiro filme. Mas à medida que a equipe do Nolan ia pegando o roteiro, pouco a pouco ele ia mudando. Foram estabelecidos novos pilares para a nova história e um dos criadores do Coringa, o Jerry Robinson, foi consultado pela equipe do Nolan. Ao final, Longo Dia das Bruxas, Dark Detective, A Piada Mortal e a primeira aparição do Coringa foram utilizadas como base para apresentar um novo Coringa nunca antes visto em tela. E essa foi a base. E isso porque, desde o início, o Nolan sempre quis mostrar um Coringa totalmente diferente de tudo que as pessoas esperavam. Ao mesmo tempo, o Nolan não queria fugir da essência do Coringa, e por isso até um dos criadores do Coringa foi consultado, mostrando todo o respeito que o diretor tem pelos personagens. Essas consultas foram muito importantes para definir que o Coringa não teria uma origem no filme, e mantendo assim o anonimato do Coringa, que é algo muito presente nas HQs. E então veio o casting. O Nolan queria o Heath Ledger como Coringa. O Ledger foi cotado para ser o Batman lá no Batman Begins, mas ele acabou ficando no banco de reservas. Contudo, aqui o Nolan pensava diferente e escolheu de forma definitiva o Ledger. O problema é que absolutamente ninguém dentro da Warner apoiou a decisão. E quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Nem o irmão do Nolan acreditou na decisão dele de escalar o Heath Ledger. Mas o Nolan queria o Ledger porque ele é um ator muito dedicado e que poderia trazer a visão que ele queria. E claro, hoje a gente sabe que o Nolan estava certo. Então, gente, não culpem só os fãs, tá? Todo mundo não acreditou, foi só o Nolan, e esse prêmio aí é total do Nolan e do Heath Ledger. E durante a produção do filme, a construção visual do Coringa chamou muita atenção. Vários esboços e testes foram realizados. O Heath Ledger teve um papel muito importante na própria construção da maquiagem, porque ele esteve presente desde o primeiro dia. E pro resto do filme, como Nolan tinha mais orçamento, ele prometeu fazer tudo maior. Uma Gotham maior, cenas de ação maiores, um Batman mais detetive e por aí vai. Então, no dia 18 de julho de 2008, o longa finalmente estreou oficialmente nos Estados Unidos. Com 45 segundos de filme, temos o logo do Batman aparecendo em fogo na sequência de abertura. Essa cena aí simboliza um pouco o filme, porque esse morcego em forma de fogo não foi feito em computador. Ele foi realmente produzido e filmado. Isso era quase uma obsessão do Nolan, que queria deixar os seus efeitos o mais prático possível. E bem, após o fogo, o filme realmente começa com a cena de introdução do Coringa. E a primeira coisa que chama a atenção aqui é que a cena se passa de dia. E isso é meio estranho, né? Porque geralmente os filmes do Batman se passam à noite. Contudo, há um motivo narrativo por toda essa cena acontecer de dia. E aqui, nessa cena de 5 minutos, o Nolan definiu tudo que o seu vilão precisa. Os seus valores anarquistas, o seu jeito cômico de caminhar e agir, a necessidade da teatralidade e o uso de planos engenhosos para alcançar um objetivo. Gente, em 5 minutos, o Nolan já revolucionou o Coringa e o filme nem começou. Mas vamos olhar direito essa cena e ver que ela não é só o Coringa que chama atenção. A cena tem uma poderosa ferramenta que é quase invisível e imperceptível, que é a edição do som e a montagem. O filme faz piada com a edição. Isso fica evidente nessa cena, quando o Coringa coloca uma bomba de mentirinha na boca do cidadão aleatório. A montagem cria toda uma tensão, nos fazendo acreditar que de fato é uma bomba. Apenas para segundos depois, a tensão ser quebrada com uma piada nível Bang do Coringa.
E através do poder da montagem, o Nolan constrói o seu vilão ao mesmo tempo que engana a audiência. O que, convenhamos, né, gente? É um negócio bem coringa de se fazer. E quando vocês param para observar a montagem do filme, vocês vão perceber que talvez essa seja a maior qualidade do longa. Porque esse é um filme muito denso, com muita informação, e o filme nunca fica cansativo. Ele é sempre dinâmico e te deixa sempre na ponta da cadeira. Após essa cena, o Nolan busca inspiração na HQ do Cavaleiro das Trevas para usar a mídia como forma de contextualização do que realmente está acontecendo em Gotham. Descobrimos que a polícia não está caçando mais o Batman e que os bandidos agora temem um herói. E depois de mostrar o Coringa e Gotham, o Nolan mostra o Batman em ação. E de cara vemos que esse Batman já tá com mais experiência. Ele consegue capturar o espantalho, que era a última ponta solta do caso do Batman Begins. E essa cena é importante porque ela mostra os Batmans fakes. A presença dele está diretamente ligado à principal temática da história, que é esperança. É isso mesmo que eu falei, esse filme é sobre esperança, é sobre simbolismo, acreditar em alguém maior e realmente ver que esse alguém pode mudar o mundo. Só que ao mesmo tempo que o filme é sobre esperança, ele também é sobre corrupção da esperança. E o filme fica brincando o tempo todo sobre ser esperançoso e despedaçar a esperança. E isso é genial, porque o Batman, mesmo sendo uma figura mística das trevas, nas sombras, ele consegue passar a esperança necessária para a cidade aguentar. E é aí que vem o Cavaleiro Branco de Gotham, o Harvey Dent, para realmente ser o melhor do que o Batman pode ser e o melhor que a cidade pode esperar de uma pessoa. Mas aí vem o Coringa que corrompe a esperança e coloca ela de cabeça para baixo. Mas é isso que a gente vai ver ao longo da análise. Outra coisa que merece destaque nessa cena é que as lutas evoluíram em comparação ao Batman Begins. E aqui não tem mais aquele negócio de câmera com zoom, cortes rápidos, que não dá para entender nada. Obrigado! Temos agora planos mais médios, onde podemos ver melhor o que o Batman tá fazendo durante as lutas. Mas nem tudo é perfeito ainda. E também temos esse momento do Batman loucão. Gente, eu tenho medo desse Batman aqui, ó. Esse daqui visita nos meus pesadelos. Em seguida, numa cena do Batman com o Gordon, ele fala do Coringa. Contudo, o Batman não tá preocupado com o palhaço, pois ele vê que essa é a grande chance deles de capturarem a máfia de Gotham. E essa decisão do Batman é fundamental também pro desenrolar da trama. Então, o filme mostra o Alfred, também conhecido como o melhor personagem da trilogia do Nolan. E nesse filme, ele é muito bom. O Alfred aqui aparece numa cena bem rápida, mas que eu acho muito importante e fala muito sobre ele. O Alfred vai levar café pro Bruce e percebe que ele não dormiu ali. E isso, óbvio, que quer dizer que o Bruce ficou a noite toda patrulhando e não foi dormir. Mas o que eu realmente amo nessa cena é a reação do Alfred. Ele aparece frustrado, como se soubesse que essa jornada irá consumir o seu patrão. Sabe, é uma coisa muito pequena, é um detalhe minúsculo, mas ela ajuda a mostrar a relação de paternalidade do Alfred com o Bruce. Enfim, a história continua e finalmente vemos a Batcaverna desse filme. Eu acho fantástico a inovação do diretor em fazer essa Batcaverna totalmente branca e quase sem nada. Apenas o que é essencial. Esse é um negócio que eu aprecio muito, porque eu sei que ninguém nunca mais terá essa audácia de fazer isso de novo. E, senhoras e senhores, o que temos a seguir é um show de atuação do Michael Caine. Ele fala exatamente o que o Bruce precisa escutar para ter um pouco de lucidez e depois toca no assunto do Harvey Dent. E essa é a segunda vez que o filme cita o Harvey Dent em 15 minutos. E o Nolan faz isso de propósito. Ele cria uma antecipação para apresentar o personagem. Ele quer que a audiência, nesse momento, se pergunte: o Harvey Dent, quem é ele? Ele não é o Duas Caras? Como que o Batman vai confiar no Duas Caras?
E esse é o plano do Nolan. Ele quer que a gente duvide do Harvey Dent. Sabe aquele slogan do marketing, eu acredito no Harvey Dent? Aquilo dali é puro marketing para você, no fundo, não acreditar no Harvey Dent, porque você sabe que ele vai virar duas caras em algum momento do filme. Então o Nolan, ele quer nos enganar. E é isso que ele faz o filme inteiro, vocês vão ver. E como jogada de mestre, ele apresenta o Harvey Dent na sequência. O Harvey aparece em um julgamento para prender membros da máfia. O Nolan, de forma inteligente, mostra o negócio da moeda do vilão. Mas, de novo, isso tudo é para brincar com a audiência. Isso porque é revelado que a moeda dele possui dois lados iguais, mostrando uma clara referência e diferença ao mesmo tempo do Duas Caras clássico. E essa cena aí é uma desconstrução fantástica do Harvey Dent. Primeiro, porque de forma rápida e eficiente, ele mostra que o Duas Caras dele não tá ligado naquele negócio de destino, que era uma coisa muito forte no Duas Caras do Batman Forever, que até então era a única coisa que a audiência tinha para comparar o Duas Caras com esse Duas Caras. E o Nolan também não para por aí. Essa cena toda do tribunal faz uma alusão direta à origem do Duas Caras nas HQs. Nas HQs, o Duas Caras é criado nesse tribunal com um mafioso jogando ácido na cara dele. Só que aqui o mafioso aponta uma arma e o Harvey se defende e sai ileso. E daí, mais ou menos na marca dos 20 minutos, o filme nos presenteia com outra cena genial. Eu já perdi as contas de quantas cenas geniais teve em 20 minutos. Eu tô falando da cena do jantar com a Rachel. A Rachel e o Harvey estão num restaurante chique quando aparece o Bruce com uma bailarina famosa. E como eles são da High Society de Gotham, eles obviamente vão falar sobre o Batman. E aqui acontece um negócio surpreendente. O Harvey Dent apoia as ações do Batman. E ao ver o Harvey discursar, o Bruce percebe que ele é exatamente o que Gotham merece. E no seu discurso, o Harvey solta essa pérola. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Só de escutar eu já fico arrepiado. E o melhor de tudo é que essa frase aí, de certa forma, rima com toda a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Mas esse é um assunto pro vídeo do Cavaleiro das Trevas Ressurge. E, gente, vocês sabem qual que é a cena que vem depois dessa cena do jantar? É a cena do truque do lápis do Coringa. A cena do lápis todos vocês conhecem e ela é sensacional, pois não precisa mostrar uma violência extrema nem nada. Ela funciona de forma perfeita do jeito que foi filmada aqui e impõe o respeito e o perigo do Coringa em relação aos mafiosos. O Coringão aqui fala algumas verdades sobre o Batman e o efeito que ele tem sobre a cidade. E a atuação do Heath Ledger é um negócio que não é desse mundo. É muito, muito bom. E detalhe para essa fuga do Coringa da sala, com tom engraçado, enquanto ele fica segurando a cordinha de um colete lotado de bombas. E depois da cena do lápis, vem outra cena que é maravilhosa, que envolve o Batman, o Harvey Dent e o comissário Gordon no topo da delegacia de polícia. O trio se reúne no topo da delegacia e a história faz alusão direta ao longo Dia das Bruxas. Nessa HQ é onde vemos o trio realmente atuando junto e fazendo a diferença em Gotham. E enquanto os heróis fazem os seus planos, o Coringa também faz o dele. Ele executa um monte de coisa, mata o mafioso para conseguir chegar no topo da cadeia alimentar da máfia. Ele engana um dos mafiosos e temos a primeira cena sobre a origem da cicatriz dele. E o que eu amo nessa cena é como que o Coringa de fato nos engana, ao mesmo tempo que faz referência à piada mortal. Porque quando a gente vê pela primeira vez, a gente não duvida dele. A gente meio que acredita na história dele. O Coringa tá enganando o mafioso e tá nos enganando também. E olha o Nolan fazendo a magia da enganação de novo. E a gente acaba meio que comprando essa história até
até que ele conta de novo a história da cicatriz lá com a Rachel depois. Mas nesse intervalo de tempo entre uma cena e outra, simplesmente não há por que duvidar do Coringa. E a gente meio que acredita que essa história pode ser real. Lá na China, o Batman executa o seu plano para extraditar o chinês. E a cena aqui é filmada magistralmente, com o Batman no topo dos prédios de Hong Kong sem nenhum efeito especial. O Batman extradita o chinês numa cena espetacular, leva ele para Gotham e lá a polícia e o Harvey Dent ajudam a prender ele e metade da máfia de Gotham. E, gente, aqui a gente tá mais ou menos na marca de 40 minutos do filme, e até agora é um filme excelente, no mesmo nível do Batman Begins. Contudo, quando o Batman volta pra Gotham, o Coringa começa a tomar conta da cidade e o filme vai pra um outro patamar. O filme tá mais ou menos nesse nível e daí depois, pum, vai pra um nível poderoso chefão, assim, ó, 10 de 10. E é aqui que o Coringa começa a controlar Gotham. Espalhem por aí que contratamos o palhaço. Foi tudo calculado pelo Coringa. O Batman subestimou o Coringa desde o início e no final ele pagou pra ver e o que ele viu não foi nada bom. Então, de certa forma, o Batman tava cego pelo Coringa. Cego como um morcego. Ha! Achou ruim essa piada? Pois é, ela tava no Batman Forever. Um dia a gente fala desse filme. Numa conversa entre o prefeito e o Harvey, do nada surge um Batman morto na janela deles. E ele tem uma cartinha do Coringa. Esse é um dos Batmans fakes que apareceram antes do filme. Na cobertura do Bruce, ele e o Alfred estão conversando sobre a festa quando a televisão exibe uma fita do Coringa. E no vídeo, que é uma das melhores cenas do filme, o Coringa mata esse Batman fake. Eu amo demais essa cena por vários motivos. Por fazer referência à primeira aparição do Coringa, quando ele utilizava o rádio para falar dos crimes dele. E 2, é a reação do Batman ao ver a tal da fita. Gente, ele é o fucking Batman. Ele tem $1 bilhão à disposição, o Batcomputador, a Batcaverna, o Alfred, o Lucius Fox. Ele tem um monte de coisa à sua disposição, mas ele ficou sabendo da fita através da televisão. Nem o Batman conseguia prever o que o Coringa iria fazer. E nesse momento, ele é apenas mais um presenciando o caos que ele está fazendo. E pulamos agora para uma festa que o Bruce está dando para ajudar o Harvey. E lá ele faz um discurso muito otimista sobre o Harvey. E o legal do discurso é que não é um discurso sobre o Harvey, é um discurso sobre a outra persona do Bruce, o Batman. O Bruce entende que se o Harvey virar herói, a Rachel poderá cumprir aquela promessa dela de ficar com ele, já que o Batman não seria mais preciso para Gotham. E aqui o Nolan faz um negócio que não é muito comum, que é a concepção do Batman aceitar que completou a sua missão e de deixar o manto. Esse é o primeiro vislumbre que o Nolan coloca isso na história e é algo que vai ser visto bem depois. Em paralelo a isso, ficamos sabendo que o Coringa vai matar a juíza, o comissário Loeb e o Harvey Dent. E vocês lembram quando eu falei que a montagem desse filme é tudo? Na cena seguinte, acontece o melhor exemplo dessa edição e do porquê esse filme merecia ter ganho o Oscar. O Nolan faz 3 narrativas ao mesmo tempo. A da juíza, o do Loeb e o do Harvey. E fica intercalando entre elas enquanto que a música vai escalando. O Coringa mata a juíza de forma cômica e depois mata o Loeb envenenado. 2 formas bem clássicas do Coringa agir. Essas 3 cenas, se você isolar elas não têm nada demais. Elas são absolutamente comuns. Mas quando você une elas com essa edição e essa edição de som, o negócio vai para outro nível. E nesse momento nós aprendemos que o Coringa não pode ser subestimado. Entretanto, tem um detalhezinho muito importante. O Coringa mandou alguém matar a juíza e o comissário Loeb, mas o Harvey Dent é ele quem vai querer matar. E isso porque ele tem um plano maior pro Harvey Dent. Acontece que o Coringa sabe da importância do Harvey Dent e ele sabe o que ele pode significar para ele e para os seus planos. O Coringa, nesse momento, não tá nem aí se a máfia tá presa ou não. O negócio dele é fazer o plano dele. E o plano dele, como vocês vão ver na sequência, tá em constante formação.
Então, temos a cena da cicatriz do Coringa com a Rachel, que foi parcialmente improvisada pelo Heath Ledger, que, aliás, é nota 10 também. E outra coisa que é nota 10 é essa trilha sonora do Hans Zimmer, que é inquietante e não só nessa cena, mas no filme todo. E é então que o Bruce finalmente percebe o estrago que ele causou ao liberar o Coringa pra máfia. O Alfred o avisou, mas ele não deu bola. O Bruce tenta usar a lógica para entender o Coringa, mas, de novo, o Alfred dá uma lição no Batman. É aqui que ele faz o famoso discurso do circo pegar fogo. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Essa frase é tão boa, mas tão boa, que eu acho sinceramente que é a definição do Coringa. E bem, a cena seguinte é muito importante para a história e mostra um Batman investigativo bem nos moldes de Arkham. Ele reconstrói uma bala quebrada para descobrir o próximo local do crime. Olha, eu sempre achei essa cena um pouco forçada demais. E por vários motivos. Primeiro, porque todo filme do Nolan tá numa pegada realista, e eu não acho nem um pouco realista o Batman refazer a bala digitalmente e ali tá a impressão digital do vilão. Olha, eu acho isso muito ficção, muito CSI. E a outra coisa que eu não gosto muito dessa cena é que é tudo meio jogado pro Batman. Ele só pegou os seus equipamentos, jogou as coisas no computador e o computador magicamente deu a resposta pra ele. Então, é um Batman investigativo? É, mais ou menos, mas assim, não tem um esforço intelectual pra ele resolver esse mistério. E essa cena é um dos poucos problemas que eu tenho com esse filme. Mas assim, é um negócio muito pequeno. E bem, o Coringa faz o seu plano para matar o prefeito, mas no final temos o assassinato do Gordon, que na época do cinema me fez suar frio. E depois a gente tem uma cena da família do Gordon reagindo à suposta morte dele. E essa cena é muito boa. Destaque pro Batman, que aparece no topo observando a família e fica calado o tempo todo. Não é dito mais nada, mas eu acho essa cena muito poderosa e reforça totalmente a relação do Batman com o Gordon. E nesse momento, Gotham meio que pensa que atingiu o fundo do poço. Quer dizer, não dá pra piorar depois disso, né? Dá sim. Mas enfim, também é no fundo do poço que a mensagem do filme começa a ficar mais clara. A história então faz um paralelo entre o Batman e o Harvey. Ambos estão buscando informações sobre o Coringa, fazendo o jogo sujo dele e indo até o limite. E o mais interessante dessa cena é ver a lenta corrupção do Harvey. E o Harvey começa a surtar no momento que ele descobre que o Coringa tá atrás da Rachel. É interessante ver esses dois paralelos entre os personagens. O Batman, na hora H, não quebra sua regra de não matar. Já o Harvey, bem, ele começa a se perder mais e mais. Então a gente tem uma cena muito verdadeira entre o Bruce e a Rachel. O Batman realmente pensa em se entregar e, de quebra, ele espera receber a Rachel de volta. E bem, lá na cobertura, o Bruce e a Rachel se beijam e realmente parece que eles vão ficar juntos. E depois temos uma outra cena fantástica do Alfred falando com o Bruce, na qual o mordomo diz para ele não desistir. E mais tarde o Harvey dá a tal da entrevista coletiva e ele faz um senhor discurso. Mas a noite é mais escura pouco antes do amanhecer. E eu prometo a vocês que já vai amanhecer. Mas o mais legal dele é que o discurso não convence ninguém. Os policiais não gostam do discurso e ficam pedindo para ele realmente se entregar. E é isso que o Harvey faz. Ele se entrega como Batman. Depois do Harvey se render, dizendo que ele é o Batman, a Rachel culpa o Bruce por isso, despedaçando qualquer chance deles ficarem juntos. Ela fala com o Alfred, e o mordomo defende a decisão do Bruce de não se entregar. E nisso, ela entrega uma carta pro Alfred. Gente, o Alfred que tá desde o Batman Begins criticando o Bruce Wayne em fazer esse vigilantismo, chega na hora da verdade e defende o Batman. O Alfred defende o Bruce como se fosse o seu filho e defende a decisão que ele tomar, seja ela qual for, mesmo que ele não concorde com ela.
E no caso aqui, é a decisão de ser vigilante. Mesmo que esse desejo acabe com qualquer chance do Bruce ficar com a Rachel. A polícia então começa a levar o Harvey pra cadeia. Só que tudo isso faz parte de um plano do Harvey Dent para fazer com que o Coringa vá atrás dele e a polícia tenha uma chance de capturá-lo. E isso desencadeia a melhor cena de ação do filme. Temos aqui o Coringa caçando o comboio da polícia, enquanto que o Batman caça o Coringa com o Tumbler. E gente, vamos falar a verdade, né? Essa cena é muito boa porque ela é totalmente real. Tudo foi realmente filmado. Não tem CGI. O caminhão realmente deu um 360. Sabe-se lá como que o Nolan fez isso. Mas ele realmente fez o caminhão virar. E ainda tem gente que diz que Cavaleiro das Trevas não tem boa cena de ação. Tá louco, velho? Hoje em dia um herói veste a roupa pra depois ser remasterizada em CGI. Num fundo tela verde. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo do convencionismo. É fácil fazer tudo no CGI. Tá tudo lá no computador, mas vai fazer um caminhão virar 360 no meio da rua pra ver como que isso é difícil. Primeiro que tu não pode errar. Se errou, perdeu milhões de dólares. Não dá pra voltar a renderização do CGI. E então acontece o maior plot twist do filme. O Gordon aparece vivo e captura o Coringa. Gente, isso na época explodiu a minha cabeça. Eu fiquei, o quê? Nani? What? Eu realmente surtei porque era um plot twist que eu nunca esperei que iria acontecer. E o filme me enganou completamente. E bem, depois dessa cena, o Coringa é capturado e acontece a cena do interrogatório, também conhecida como a melhor cena da trilogia do Nolan. E no início, eles estão iguais, sentados. Mas quando o Coringa diz que pegou a Rachel e o Harvey, o Batman perde o controle. E bem, quem sou eu para analisar a cena mais analisada da história do YouTube? Há milhões de vídeos no YouTube que fazem isso muito melhor do que eu. E por isso eu decidi analisar ela do jeito que eu sei mais, que é sobre o aspecto da mitologia do Batman. A cena é genial por muitos motivos, mas um deles é porque coloca a dualidade do Batman e do Coringa à prova, assim como fez a HQ da Piada Mortal. O Coringa fala que precisa do Batman, que não vai matá-lo e que entende ele completamente. E é curioso ver como que o Nolan também filma a cena. Ele sempre coloca o Batman numa posição de poder acima do Coringa. Mas quem tem realmente o poder na cena é o Coringa. E é ele quem dá as cartas. Eu simplesmente amo quando o Coringa fala que no fundo ele e o Batman não são tão diferentes assim. E nesse momento a gente até questiona se ele realmente não tá certo, porque hoje a polícia precisa dele, e depois amanhã? E de fato isso é quase uma premonição do que iria acontecer no final do filme. E por fim, o Coringa fala da regra de não matar o Batman. Ele tá disposto a fazer de tudo para que o Batman quebre ela. O Coringa então fala os endereços onde estão Rachel e Harvey Dent pro Batman. O Batman vai atrás da Rachel e o Gordon do Harvey. E nisso, o filme corta pro casal, que pode falar entre si por um telefone. É uma cena trágica pro Harvey, pois ele tem a chance de falar com a Rachel, mas não pode fazer nada. E bem, aí veio uma genialidade do filme. O Coringa inverteu de propósito os endereços. Ele sabia que o Batman iria atrás da Rachel. E quando o Batman chega no armazém, a voz do Harvey é devastadora. Não! Não, eu não! Por que veio atrás de mim? O Batman salva o Harvey, mas parte da explosão atinge o seu rosto. Já a polícia não consegue salvar a Rachel, que acaba morrendo. Enquanto isso, o Coringa sai da delegacia naquela cena antológica dele dirigindo o carro e com a cabeça para fora, tal qual um cachorro louco faria. Quando a gente descobre que o Batman não foi salvar a Rachel e sim o Harvey, nós fomos enganados, o Gordon foi enganado, o Batman foi enganado, enfim, todo mundo foi enganado pelo Coringa. E o mais genial é que o Coringa tinha dado dicas que poderiam inverter os endereços, mas os personagens ignoraram as dicas e tentaram confiar no Coringa. O negócio é outro nível de genialidade, e quando o Harvey pira, a gente entende por que ele pira. Na sequência, o Bruce fala com Alfred, lamenta a morte da Rachel e se sente culpado por ela. Então,
então, ele revela pro Alfred que ela iria ficar com ele. Nesse momento, o Alfred já leu a carta da Rachel que dizia que ela não iria ficar com o Bruce. E é então que o Alfred percebe que se ele contar toda a verdade pro Bruce, isso iria destruí-lo. E por isso, ele não conta nada sobre a carta. Já falei que o Alfred é o melhor personagem da trilogia? Temos aqui uma cena muito boa do Harvey Dent com o Gordon e a câmera fazendo um excelente trabalho para criar um build-up da revelação do rosto do vilão. E depois tem a famosa cena do Coringa botando fogo no dinheiro da máfia. De novo, nada prova melhor o jeito de agir do Coringa do que uma pilha de dinheiro queimada atrás dele. E nesse momento, o Coringa assume o controle total da máfia. E eu acho que agora eu posso finalmente falar do Sr. Reese. O Sr. Reese é um funcionário das empresas Wayne que apareceu antes e descobriu que o Batman é o Bruce Wayne. Contudo, ele tentou subornar o Lucius Fox, que dá uma bela resposta para ele. E daí o Sr. Reese, sabendo quem é o Batman, decide ajudar a cidade, revelando quem que ele é para um programa de TV. Mas é claro que isso daí dá problema. O Coringa liga para a emissora e fala que vai explodir um hospital se alguém não matar o Sr. Reese antes. Isso causa um alvoroço na cidade. E o ponto do Coringa sobre a sociedade se auto-implodir começa aqui. Uma parte da população começa a ir junto contra a outra, assim como o Coringa falou lá no interrogatório. Enquanto isso, os hospitais estão sendo evacuados. E é nesse momento que acontece a antológica cena do Coringa enfermeira falando com Duas Caras. Oi. O Coringa fala um monólogo sobre anarquia e caos que é sensacional e totalmente atemporal. E ele faz isso com um propósito que é corromper o Harvey Dent. E esse ar mais filosófico do Coringa aqui, mais anarquista, é o que realmente separa ele do Coringa das HQs. Muito embora, essencialmente, no cerne, as coisas ainda sejam as mesmas. E bem, depois de fazer a cabeça do Duas Caras, passaram um alquinho nas mãos, provando que esse filme realmente estava à frente do seu tempo, o Coringa explode o hospital de Gotham numa das cenas mais antológicas do cinema. E é aqui que começa o terceiro ato do filme. É nesse momento que o Cavaleiro Branco de Gotham cai. E eu simplesmente amo toda a transformação de Harvey Dent até a corrupção total de Duas Caras. E nisso, duas barcas são evacuadas da cidade. E tudo isso devido a mais um plano do Coringa ameaçando Gotham. A questão é que ambos os barcos estão cheios de explosivos. O Coringa aqui faz um negócio que eu acho muito top. Ele dá os detonadores de cada barco para a tripulação, só que trocado. E ele explica pelo alto-falante quem tá no outro barco e vice-versa e quais são as consequências de suas ações. E isso cria toda uma discussão dentro dos barcos se eles devem explodir o outro barco ou não. E lembrando que um dos barcos está cheio de criminosos, enquanto que o outro, teoricamente, só tem pessoa de bem. O que deixa tudo muito nebuloso. E é exatamente isso que o Coringa quer fazer. Depois, o Batman rastreia a localização do Coringa, utilizando um gadget do Lucius Fox aprimorado e que deixa ele com os olhinhos brancos. E dentro do prédio onde o Coringa tá, há reféns e bandidos. O Batman consegue salvar eles numa cena muito criativa envolvendo policiais e criminosos. E aqui temos finalmente o confronto final com o Coringa. Mas bem, o foco agora é o confronto final entre o Coringa e o Batman. E gente, ele não decepciona. E com direito até uma referência à morte em família com um pé de cabra. O confronto entre os dois é físico, mas acima de tudo intelectual. O Coringa enrola na luta para ver se um dos barcos irá explodir, mas isso não acontece, provando que essencialmente o cidadão de Gotham é bom e não mal como ele. O Coringa então decide explodir os dois barcos, mas o Batman o impede e o joga do prédio. O Coringa começa a rir pensando que o Batman vai quebrar sua regra de não matar,
mas o Batman acaba mesmo salvando ele. Então, o vilão revela que vai adorar brincar com o Batman por muitos e muitos anos. Gente, escutar isso é um negócio que dói demais, porque esse vai ser sempre um negócio que a gente vai sonhar em como teria sido se o Heath Ledger não tivesse morrido e ele tivesse a oportunidade de ser o Coringa de novo. Essa é uma fala que ecoa nas nossas cabeças e nos faz pensar e nos aventurar numa coisa que nunca vai acontecer. E bem, o Coringa revela que o seu as na manga é o Harvey Dent. Ele corrompeu o Cavaleiro Branco de Gotham e o levou até algo muito pior que eles. E aqui, indiretamente no seu discurso, o Coringa faz uma alusão à piada mortal. A outra genialidade dessa cena é como que o Nolan comunica visualmente a diferença de visão de mundos do Batman e do Coringa. E percebam aqui como que a câmera gira ao passo que o Coringa começa a falar com o Batman. Ele fica totalmente de ponta cabeça e o Nolan não faz isso só porque é maneiro, mas sim porque de forma metafórica a gente pode ver como que o Coringa desse universo enxerga o mundo. E depois de resolver o problema do Coringa, o filme foca na resolução do problema do Duas Caras, o que de certa forma é outra das enganações do filme, que quando entramos no cinema, provavelmente pensamos que o confronto final do filme seria do Batman com o Coringa, mas na verdade é do Batman com Duas Caras. E aqui, o diálogo do Duas Caras é um negócio monstruoso. Depois pode olhar no meu olho e aí me pedir desculpa. O Gary Oldman, que é o Gordon, né, dá um show de atuação aqui. É muito bom. Me desculpe! Por tudo que eu fiz! O Batman aparece ali para termos o desfecho da parceria dos três, iniciada lá atrás no filme. Achou que podíamos ser homens decentes num tempo indecente? O Harvey, que teoricamente era esse símbolo incorruptível e de esperança, no final foi corrompido. O Coringa venceu. O ciclo do filme sobre esperança versus corrupção da esperança chega no fim. O Batman se joga junto com o vilão e os dois caem. E aqui acontece a resolução do filme. O Batman sobrevive à queda, mas o Harvey não. De certa forma, os heróis perdem aqui, mas o filme é sobre a esperança versus a corrupção da esperança. E mesmo com a esperança totalmente corrompida, os heróis, de alguma forma, conseguiram encontrar um jeito de tentar trazer esperança. E eles encontraram esse jeito através de uma mentira. O Batman, então, decide colocar todos os assassinatos no seu ombro e livrar o Harvey Dent deles. E essa mentira efetivamente transforma o Batman num criminoso. O Batman, então, não tem outra opção senão fugir da polícia. O Gordon meio que não concorda com isso, mas acaba aceitando porque vê que não tem outra alternativa. Eles precisam que o Cavaleiro Branco de Gotham seja de fato incorruptível. E eles criam essa mentira porque o Batman consegue aguentar ela. E enquanto ele faz isso, o Gordon faz um discurso que talvez seja um dos melhores discursos finais da história do cinema. Porque ele é o herói que Gotham merece. Mas não é o de que ela precisa agora. E esse é o melhor filme live action do Batman, 12 anos depois, e o maior defeito que eu consigo encontrar é o negócio da digital na bala. Claro, eu poderia falar que algumas lutinhas aqui não são tão boas, mas eu estaria desmerecendo a obra como um todo. Batman, Coringa, Duas Caras e Gordon são 4 protagonistas que possuem todo um ciclo de jornada e é um ciclo muito, muito bom. A gente não se importa por um ou por dois, não, a gente se importa pelos 4. E eu incluiria o Alfred aí no meio também. Eu sei, eu sou fã do Batman, não sou a melhor pessoa para fazer essa afirmação, mas é como eu me sinto. O Cavaleiro das Trevas foi um marco. Ele mudou o cinema e foi o primeiro filme de herói a alcançar $1 bilhão de bilheteria. Montagem, edição de som, trilha sonora, fotografia, é tudo num nível de excelência pra cima. Esse é o filme blockbuster que mais preenche as caixinhas de 10 de 10 que eu conheço. O seu legado narrativo técnico é inegável e até hoje insuperável.
o maior blockbuster que eu já vi na vida, o melhor filme live action do Batman e o meu segundo filme favorito do Batman. Até hoje eu não me conformo que ele tenha recebido só 2 Oscars. Eu acho muito pouco pro tamanho que foi esse filme. E o Nolan voltaria a fazer mais um filme do Batman em Cavaleiro das Trevas Ressurge. Cavaleiro das Trevas foi um marco do cinema, tanto financeiramente quanto artisticamente. O filme revolucionou tudo e foi o primeiro longa de herói a alcançar a marca de $1 bilhão. E por causa desse grande sucesso, a sequência estava mais do que confirmada. E assim, a equipe criativa, composta pelos irmãos Nolan e o David Goyer, estava pronta para replicar o sucesso em Cavaleiro das Trevas Ressurge. É isso aí, galera. Hoje a gente vai continuar a nossa série de super análises retrospectiva dos filmes do Batman. E o filme de hoje vai fechar a trilogia do Nolan, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. O filme que encerrou a trilogia finalmente introduziu o Bane ao público nos cinemas, porque esse daqui não era o Bane de verdade. E o longa tinha a difícil missão de superar o Cavaleiro das Trevas. E então, será que conseguiram? É isso que a gente vai ver na nossa super mega análise de hoje. Mas é meio óbvio que eles não conseguiram superar o Cavaleiro das Trevas. Mas o Cavaleiro das Trevas Ressurge não é tão ruim como as pessoas gostam de falar que ele é. O filme começa assim como os 2 primeiros, recriando o símbolo do Batman. E vemos o comissário Gordon fazendo um discurso sobre o Harvey Dent. E depois desse breve discurso do Gordon, a gente vai porque talvez seja a melhor cena do filme. Agentes da CIA estão com um cientista chamado Dr. Pavel. Atrás dele, alguns terroristas também foram capturados. São membros da gangue do Bane. E logo os agentes da CIA ficam entusiasmados em capturarem alguém tão procurado. Eles embarcam no avião e interrogam o vilão, mas de um jeito bem ilegal. E então, o Bane revela que está ali. Ninguém me notou até eu colocar a máscara. E assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto que eu amo essa cena de abertura. É muito boa. Mas tem um negócio que para mim se sobressai, que é a trilha sonora. Que trilha sonora! A edição é magistral. Ela começa absolutamente sem som, apenas o ambiente. E a música escala rapidamente com a presença do vilão. E quando ele tira a venda, tudo o que precisamos saber para temê-lo está ali. Mas a gente tá falando do Nolan, né? Ele não só fala, ele mostra. Tudo isso fazia parte do plano do Bane. Um segundo avião aparece e eles conseguem sequestrar o Dr. Pavel no meio de um embate com a CIA. Então, o Bane sequestra o doutor. Mas antes disso, ele faz um transplante de sangue para parecer que o doutor estava no avião entre os mortos. O que, sinceramente, não faz sentido algum. Claro, eles colocaram sangue ali para enganar a investigação, mas eu realmente duvido que a investigação iria olhar só o sangue da pessoa para concluir que aquela pessoa era o tal do doutor. Não faz sentido isso para mim. Mas a questão dessa cena nem é essa questão do sangue, e sim como toda a cena foi construída, que é um negócio sensacional, uma experiência única de se ver no cinema, porque a edição, a trilha sonora, o efeito é tudo maravilhoso. É uma grande cena de abertura. E a ideia toda do Nolan aqui é construir uma cena como foi do Cavaleiro das Trevas e definir o vilão em poucos minutos. E ele consegue fazer isso aqui de novo. Tudo foi feito de uma forma prática e realista. De fato, o Nolan usou mesmo aviões reais aqui e destruiu a carcaça de um no final da cena. E podem apostar que fazer essa cena com objetos reais fez toda a diferença. E depois da abertura, cortamos para Gotham. Vemos a cidade bem mais limpa e com menos nevoeiro do que foi apresentado em Batman Begins. Claramente mostrando uma rima visual de propósito
que o Nolan queria fazer. A cidade está comemorando o dia do Harvey Dent na nova mansão Wayne. E aqui a gente tem a primeira bomba do filme. É revelado que se passou 8 anos desde os eventos de Cavaleiro das Trevas. E as autoridades usaram a morte do Dent para criar uma nova lei que prendia criminosos. O Gordon está nessa festa. E ele precisa fazer um discurso sobre o Harvey Dent. E de como que ele foi uma boa pessoa, perfeita e ajudou demais a cidade. E assim, parece um detalhe insignificante, mas eu gosto muito disso. Poxa, imagina se você é o Gordon e todo santo ano você tem que dar um discurso sobre o Harvey Dent. O mesmo cara que quase matou toda a sua família. Cara, isso deve ser uma coisa muito difícil e eu entendo perfeitamente por que ele escreveu uma carta sobre o Harvey Dent. Mas acontece que ele tem medo de revelá-la para o mundo. E em paralelo a tudo isso, temos a Selina Kyle na festa. Ela tá infiltrada ali para roubar algumas coisas da mansão Wayne. O Alfred pede que ela entregue a comida pro Bruce Wayne, e a Selina vê isso como uma oportunidade perfeita para roubar do bilionário. Mas ela é impedida aqui pelo Arqueiro Verde. Pelo menos eu acho que é, né? É bilionário, tem um cavanhaque e tá usando arco e flecha. Pra mim é o Arqueiro Verde. You have failed the city. Brincadeiras à parte, o Bruce acha que conseguiu amedrontar essa ladra, mas ela acaba enganando e foge com o colar de sua mãe. O Bruce também tem algo que chama atenção. Ele está usando uma bengala e mal consegue ficar de pé. E depois conhecemos mais um personagem da história, o policial Blake. Qual é o seu nome, filho? Blake, senhor. Quer me perguntar alguma coisa, policial Blake? Na manhã seguinte, descobrimos que o Bruce está na Batcaverna, que foi totalmente reconstruída. E aqui vem um negócio que eu não consigo entender muito bem. Tipo, eu entendo, eu só não concordo muito. Se o Bruce não é o Batman desde os eventos do Cavaleiro das Trevas, por que diabos ele construiu uma nova Batcaverna? Eu penso e a única justificativa é para ele se preparar, para que caso aconteça alguma coisa que exija a volta do Batman, ele tenha ali a Batcaverna pronta. Eu só consigo pensar nisso. E até que é uma boa justificativa. Mas o meu problema com isso, na verdade, não é exatamente a Batcaverna, e sim a decisão dele de aposentar o Batman pelos últimos 8 anos. O filme tenta justificar a ausência dele, dizendo que Gotham não precisava mais do Batman e tudo mais. Mas eu sinto que isso daí de aposentar o Batman vai totalmente contra o final do Cavaleiro das Trevas. Eles vão caçar você. Você vai me caçar. A minha interpretação do final do Cavaleiro das Trevas é que o Batman virou um bandido e a polícia vai atrás dele. Mas a cidade ainda precisa do Batman. Ele vai continuar sendo o Batman. É por isso que ele fala a frase lá do cachorro: você vai soltar os cachorros em mim. Claro, é uma metáfora, mas é ele dizendo que ele vai estar na cidade e a polícia ainda vai estar caçando ele. Mas daí a gente chega nesse filme e descobrimos que o Batman não aparece mais em Gotham desde o incidente do Harvey Dent. Sabe, é uma decisão que eu não concordo nem um pouco com ela. Na minha opinião, seria muito melhor se eles tivessem dito que o Batman continuou atuando em Gotham, mas que ninguém vê ele desde então. E assim, o roteiro pode fazer isso? Pode, não tem nada de errado. Mas eu acho que é uma solução muito preguiçosa e simples do roteiro. Ainda mais quando esse roteiro é feito pelo mesmo pessoal que fez o Cavaleiro das Trevas. Sabe, realmente não parece que foram as mesmas pessoas que escreveram Cavaleiro das Trevas. Enfim, o Bruce ver a Selina em ação meio que acendeu aquele fogo dentro dele, e ele passa a investigar para saber mais sobre ela. E aqui acontece a primeira discussão do Alfred com o Bruce no filme, algo que vai acontecer bastante daqui pra frente. E também fica muito claro que o Bruce ainda não superou a morte da Rachel. O que é mais uma coisa que eu não concordo muito com o filme. Poxa, os pais dele morreram no Batman Begins e ele usou todo esse episódio pra virar o Batman. A Rachel morre no Cavaleiro das Trevas e ele usa isso pra se isolar da sociedade. Esse Bruce Wayne do Nolan que dá tanta importância pra Rachel, eu não consigo entender. Na verdade, pra mim, essa é a grande crítica que se faz ao Bruce do Nolan. Ok, a Rachel é importante? É, sem dúvida. Mas a ponto dele desistir de ser o Batman e ficar isolado na mansão Wayne por 8 anos? Pô, se fosse o Robin, se fosse o Gordon,
eu acho que eu iria entender. Mas a Rachel, depois que ele volta lá, ele fica uma semana com a Rachel e depois nunca mais fica com ela. Eu simplesmente não gosto desse início do filme. Mas aqui tem que abrir uma nota para essa atuação do Michael Caine. Pelo Batman aqui, o Sir Kane aqui é demais. A atuação dele é muito boa. O cara é um mestre. Se a gente pegar os 3 filmes do Nolan, o Michael Caine é o que melhor atua nos 3 filmes. De longe, o cara é um fenômeno na atuação. E os diálogos dele são muito foda. Todos esses embates do Bruce e o Alfred ao longo desse filme são demais. O policial Blake entra no caso sobre uma pessoa encontrada morta perto do esgoto. E ele começa a descobrir que existe algo estranho acontecendo no subsolo da cidade. E em paralelo, temos essa historinha da Selina Kyle roubar as digitais do Bruce para entregar para esse cara que tá trabalhando pro Bane. Ele tenta enganá-la, mas a Selina está um passo à frente dele, conseguindo escapar com vida. Ela acaba chamando a polícia e temos toda uma cena de ação aqui. E mais ou menos na marca de 20 minutos, o filme já abriu umas 5 histórias paralelas ao mesmo tempo. A do Bane, a do Gordon com Harvey, a do policial Blake, da Selina Kyle e do Bruce. Para 20 minutos, isso é muita coisa. Não é à toa que depois, quando as pessoas falam desse filme, dizem que ele é muito confuso. Claro, tem muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo. É óbvio que as pessoas vão ficar confusas. Essa cena de ação resulta com o comissário Gordon sendo capturado e levado para o esgoto, onde ele se encontra com o Bane. E aqui o vilão tem um momento bem Darth Vader, matando alguns de seus capangas, pois ele não gosta que o Gordon tenha sido levado até ele. Mas tudo isso tem um pretexto muito idiota dentro do roteiro. Por conveniência do roteiro, o Gordon estava com aquela carta sobre o Harvey Dent, e ela chega nas mãos do Bane. O comissário consegue fugir bem debaixo do nariz do Bane e é resgatado pelo Blake, que percebeu exatamente onde ele estaria por causa do caso de antes. E a polícia, mesmo tendo essa confirmação que o comissário Gordon viu o Bane nos esgotos, ela não vai para dentro dos esgotos. Na verdade, ela faz pouco caso da história do Gordon e mal investiga esse negócio do esgoto. Mas o policial Blake acredita no Gordon e vai atrás na única pessoa que ele acha que pode salvar Gotham: o Batman. Ele vai até a mansão Wayne, porque entende que o Bruce é o Batman. O Blake aproveita e conta sua origem, que parece uma mistura de Dick Grayson com Jason Todd. Mas a questão é que o Bruce não quer ajudar o Blake. Ou melhor, não abertamente. Ele decide que esse episódio é o ponto para ele voltar. E aí a gente tem uma cena explicando o tal do joelho quebrado do Batman, que vem lá do final do Cavaleiro das Trevas. Uma explicação que a gente realmente não precisava ter. Mas tudo isso é pretexto para o Bruce falar com o Gordon, escondido como vigilante, sem ninguém perceber. E logo de cara, o Gordon já mete umas verdades sobre o Batman. Estávamos nisso juntos. Aí você sumiu. Obrigado, Gordon. Obrigado por concordar comigo. Esse Batman abandonar a cidade não faz sentido. As palavras do Gordon parecem ter afetado o Bruce. De cara, ele vai atrás da Selina Kyle e acaba caindo numa festa de máscaras, o que tem altas doses de referência ao Batman Returns. E o filme, nesse momento, tenta estabelecer uma espécie de crítica às riquezas das pessoas. O que aqui parece uma forma do roteiro de abordar a crise financeira de 2008. Mas pra mim é só mais uma subplot que o filme tem. Pera aí, quantas são? 1, 2, 3, 6. Agora são 6. Ou melhor, põe 7, porque o Lucius Fox aparece dizendo que as empresas Wayne não estão dando lucro e que precisam apostar tudo num projeto de energia reutilizável, que é supervisionado por uma pessoa chamada Senhorita Tate. Alguém que vai ser muito importante lá pro final da história. Depois, o Bruce coloca um negócio na perna para conseguir recuperar os movimentos dela, tornando oficialmente essa subplot da perna inútil. E daí o Alfred começa a relatar o que descobriu sobre o Bane.
Ele conta que o Bane nasceu do poço e conseguiu fugir para ser treinado por Ra's al Ghul. E assim, eu sei que eu tô criticando bastante, mas se tem uma coisa que eu não posso criticar até o momento é o Bane. Eu realmente amo tudo que eles fazem com o Bane até esse momento. O filme consegue construir essa imagem de ameaça que o Bane tanto precisa ter. E pra mim consegue fazer de um jeito muito Nolan, com diálogos fenomenais envolvendo o vilão. E eles também ligam o Bane à Liga das Sombras, fazendo um grande paralelo ao primeiro filme do Batman Begins. E eu acho isso muito legal, porque cria toda uma rima entre os 3 filmes da trilogia. Temos então mais um embate entre o Alfred e o Bruce. E aqui mais uma atuação genial do Michael Caine. É então que acontece a tal da cena do mercado financeiro em Gotham do Bane. Ok, essa cena aí não é nenhum assalto do Coringa a banco, mas eu preciso admitir, eu acho ela muito legal. O vilão invade a bolsa e consegue aplicar um golpe hackeando o sistema do local, o que permite roubar bilhões em alguns segundos. Na fuga, temos uma referência bem maneira a Cavaleiro das Trevas HQ, e finalmente o Batman entrando em ação. Mas é aqui que o roteiro dá uma barrigada monstra. A polícia, quando fica sabendo que o Batman apareceu, vai toda atrás do morcego e deixa os bandidos que assaltaram a bolsa de valores fugirem. Gente, não tem como apoiar tamanha incompetência. Não dá. O Bane simplesmente passa na frente dos carros da polícia e eles não fazem nada. Nada! Eles não fazem nada com um cara que acabou de roubar a bolsa de valores. Cara, assim ó, eu não consigo engolir essa cena. Tipo, tudo bem que a polícia quer ir atrás do Batman, faz sentido isso, eu aceito. Mas eles têm 500 viaturas na rua nesse momento. Não é possível que ninguém possa pegar o Bane na moto. Sendo que tem uma cena que o Bane literalmente passa no meio das viaturas da polícia e eles não fazem nada. Enfim, o Batman falha em capturar os motoqueiros e é encurralado pela polícia. Mas ele consegue fugir usando seu novo brinquedinho, o The Bat, que aqui funciona como uma espécie de Batwing do Nolan. Na mesma noite, ele se encontra com a Mulher Gato, que estava indo atrás de um cara que tinha um programa de computador que poderia limpar sua ficha criminal. Pera aí, agora são 8 plots ao longo do filme. O Batman volta para a Batcaverna e temos uma outra briga do Alfred com o Bruce. E aqui acontece uma das melhores cenas do filme. A briga entre o Bruce e o Alfred, que resulta na saída do mordomo de Gotham. A cena é maravilhosa, o diálogo é maravilhoso e a atuação é de outro mundo. Tanto do Bale quanto do Michael Caine, mas mais especificamente do Michael Caine. O cara é um monstro na atuação. E até hoje eu não sei como que ele não foi indicado ao Oscar. Tipo, eu sei que ele nunca iria ganhar como o Alfred do Batman, mas eu acho que ele merecia no mínimo ter sido indicado. E a única coisa dessa cena é que eu não sei exatamente o quanto que o Alfred iria abandonar o Batman desse jeito. Porque esse, sem dúvida, é o momento de maior vulnerabilidade do Bruce. E o Alfred tenta uma medida desesperada para não fazer com que o Batman se mate. Eu até acho que ele poderia tentar isso, mas eu não sei se ele iria de fato abandonar o Bruce. Mas assim, isso é só um detalhezinho, porque a cena é tão boa, tão maravilhosa, que eu nem tenho o que reclamar. E a partir do momento que o Bruce se separa do Alfred, ele só faz cagada. Da noite pro dia, ele fica falido, decide apoiar o projeto da senhorita Tate e ainda dorme com ela. O filme então começa a responder uma daquelas 8 histórias. A tal da energia é uma espécie de bomba atômica, mas usada para gerar energia do bem. E o filme explica tudo isso num diálogo sobre o Dr. Pavel, que era aquele cientista lá do início do filme. E só agora o filme tá fechando esse nó. Logo depois, a senhorita Tate assume o controle das empresas Wayne, o que deixa o Sr. Daggett, que estava trabalhando com Bane, furioso. E daí vem essa cena que é a melhor exemplificação do porquê que o Bane é tão foda no filme. Eu estou no comando. Se sente no comando, é?
Gente, essa cena é animal. O Bane se mostra ameaçador, só com... Se sente no comando? Cara, você sente totalmente o medo do Daggett e toda a ameaça que o Bane representa. E só é boa por causa do diálogo, edição e atuação do Tom Hardy. Realmente você vê toda a habilidade do Nolan em conseguir construir um vilão. E aqui ele tá de parabéns. O Bane mata o Sr. Daggett e começa a executar o seu verdadeiro plano. O Batman pede ajuda da Mulher Gato e ambos conseguem encontrá-lo. Mas tudo isso era uma grande armadilha do vilão. E é aqui que acontece a grande luta do filme. E a luta é realmente demais, especialmente por causa dos diálogos do Bane. Aquela frase lá de nascer nas trevas continua foda. E a cena que ele quebra a coluna do Batman também é muito boa por lembrar as HQs, mas também ser brutal de uma forma própria. E também é espetacular que essa cena não tem uma trilha sonora. É apenas o som ambiente. E faz de fato que cada golpe seja mais real. E no fim a gente fica muito mais imerso na luta sem a trilha sonora. O Bane quebra o Batman e leva ele até o poço onde nasceu para ele testemunhar a queda de Gotham por uma televisão. E tudo que envolve esse poço eu acho fantástico. A história do Bane, a história do poço, a história da Liga das Sombras, a musiquinha que eles ficam cantando quando uma pessoa vai tentar subir, é tudo fenomenal. Eu amo esse poço. Mas então, o Bane revela o seu plano Real Deal, que é de destruir Gotham nos mesmos moldes de Ra's al Ghul lá em Batman Begins. A polícia finalmente descobre que o Bane tá nos esgotos e nisso faz o que talvez seja a maior burrada de uma história da polícia nos cinemas. Eles mandam todos, absolutamente todos os policiais de Gotham para dentro dos esgotos da cidade. Obviamente, isso era uma armadilha. E eles são trancados lá. Assim, gente, eu não consigo entender Cavaleiro das Trevas Ressurge. Tem horas que tem cenas fenomenais, como a luta do Batman com Bane, o diálogo do Bruce com o Alfred, e daí tem esses outros momentos, que envolvem principalmente a polícia de Gotham. Os caras são uns trapalhões, poderia estar no filme do Didi facilmente. Enfim, o Bane usa aquele negócio da energia como uma bomba atômica na cidade. E daí tem a cena dele no jogo de futebol americano, que sim, continua foda. Ele executa o seu plano com maestria e transforma Gotham numa cidade sitiada. Em paralelo a isso, eles tentam matar o Gordon que tá no hospital, mas o policial Blake ajuda ele a conseguir fugir. E aqui a gente chega no ápice do filme. Na real, todas aquelas subtramas e erros do filme meio que são esquecidas para esse grande momento. E esse grande momento é fantástico. O momento que o Bane executa o seu grande plano com maestria é demais. E você realmente sente toda a ameaça que o plano representa. E eu não vou mentir que quando eu assisti pela primeira vez, nesse momento eu achava o Ressurge até melhor que o Cavaleiro das Trevas. Claro, nesse pequenozinho momento, mas eu confesso que eu pensei nisso na época. O Bane liberta todos os bandidos de Gotham e revela para a cidade a carta verdadeira do Gordon sobre o Harvey Dent. E é aqui que as coisas realmente saem do controle. Ele promete explodir a cidade e faz uma espécie de falsa revolução. E falsa porque é tudo fachada mesmo, já que ele pretende explodir a cidade em 5 meses sem que ninguém saiba. E é nesse momento que a história volta a focar no Batman e ele se recuperando no poço. Ficamos sabendo mais da história do Bane, do motivo da máscara e tudo mais. E tem uma cena aqui muito legal envolvendo Ra's al Ghul. E é essa fala do Ra's que liga tão bem os 3 filmes da trilogia. O Ra's fala sobre o legado do Bruce e manda bem a real, de que tudo que ele conseguiu construir nesses últimos anos foi em cima de uma mentira. E você realmente pensa que ele tem razão. E aqui, nesse momento, é quando o Cavaleiro das Trevas Ressurge mais rima com os outros 2 filmes. A ligação de desfecho que eles tentam fazer aqui é muito boa. O Bruce fica algum tempo na prisão, mas depois de treinamento e algumas tentativas de fuga, ele finalmente consegue sair e volta para Gotham. A cena toda aqui é maravilhosa. Edição, trilha sonora, fotografia, é tudo muito bom nível Oscar. E o Bruce volta faltando um dia para a bomba explodir.
É claro, ele chega e faz uma parceria com a Mulher Gato, e depois encontra o Lucius Fox e deixa uma mensagem de fogo no topo da cidade. Então, ele executa um plano coordenado junto com a polícia para conseguir chegar até a bomba. E para quem só tinha um dia até a bomba explodir, o Batman até que sabe muito bem manejar o seu tempo. Com os policiais libertados, ocorre uma espécie de guerra entre a gangue e a polícia. E essa cena da guerra eu acho meio nada a ver. Sabe por quê? Parece tudo uma coisa meio medieval, com eles marchando e tudo mais. Mas acontece que eles têm armas de fogo. Não faz sentido eles marcharem desse jeito. O que é isso? Vocês estão achando que é Senhor dos Anéis? Não, velho. Ia ser muito mais inteligente um plano tático. Um grupo vai pela esquerda, um outro grupo vai pela direita, um fica no topo do prédio. E não fica marchando todo mundo reto na mesma linha. É óbvio que não vai dar certo, né, gente? Eles têm um tanque. 50 mil pessoas andando a pé contra um tanque não vão fazer nada. Mas talvez com uma estratégia, com 3 indo por trás sem que o tanque perceber, talvez se faça alguma coisa. Mas todos os policiais andando numa linha reta não vão. Poxa, o que esse filme tem em destruir os policiais de Gotham? Eu sei, eles são incompetentes, nunca foram lá o primor. Mas aqui é nível academia de polícia, né? Enfim, o Batman se mete no meio da guerra para lutar contra o Bane e tentar pegar o detonador dele. Enquanto isso, o Gordon tenta chegar na bomba para interromper o sinal dela. Mas voltando para a luta do Batman com o Bane, infelizmente aqui ela é um desastre completo. E todos os socos parecem fakes. É tudo muito anticlimático nessa luta. Mas o mais anticlimático é o que acontece na sequência. Ai, a sequência. Chegamos na pior parte do filme. O Batman ganha a luta, mas é revelado que o Bane, de fato, tinha dado o detonador para alguém da cidade. E essa pessoa é a senhorita Tate, que aqui é revelado ser Talia al Ghul, a filha de Ra's. Mas ele não é a criança de Ra's al Ghul. E aqui o filme comete uma sucessão de erros. Na tentativa de fazer um mega plot twist, eles simplesmente destroem tudo que eles fizeram com o Bane até o momento. E assim, eu não tô brincando, eu não tô exagerando, eles simplesmente rasgam todo o roteiro do Bane aqui. Eles revelam que quem estava atrás de tudo isso era de fato a Talia al Ghul, e não o Bane. O Bane, na verdade, era só um capacho dela. Inclusive, a origem do poço que a gente tinha falado antes não é dele, e sim da Talia al Ghul. E, gente, eu confesso que eu gosto de um plot twist. Eu gosto quando é bem feito, mas quando ele é ruim, é muito ruim. Claro, a Talia se aproveitou que estava do lado dos mocinhos para interferir várias vezes nos planos deles. Mas se ela realmente quisesse fazer alguma coisa, ela poderia ter terminado o show muito, mas muito antes. Além disso, torna toda essa vingança da Liga ainda mais vazia. Já não era lá essas coisas querer se vingar do Ra's al Ghul. Agora o filme meio que transformou essa vingança numa mera vingança de você matou meu pai e agora você vai morrer como todos da cidade. E assim, não é que eu acho tudo isso ruim. Eu acho tudo isso ruim no nível do Nolan. Porque o Nolan sabe fazer coisa muito, mas muito melhor que isso. E aqui é aquele nível de roteirismo que a gente vê nos filmes mais baixos de super-herói. Mas se você acha que tá ruim, se prepara porque vai piorar. O Bane, que até então era a melhor coisa do filme, é morto numa cena mega anticlimática, quando a Mulher Gato aparece e atira nele, usando o Bat-Cycle. É isso mesmo, é essa cena aí. O Bane morre desse jeito. Ele não aparece mais no filme. Eu sinto muito, eu acho esse desfecho do Bane melancólico para tudo que eles estavam fazendo pro personagem até então. E assim, o Bane nas HQs, eu não sou muito fã do Bane. Eu acho um vilão ok, sem nada demais. Mas aqui no filme, eles realmente estavam querendo transformar ele numa coisa bem maior. E com certeza estava funcionando até essa reviravolta da Talia al Ghul. E daí eles matam ele com um tiro da Mulher Gato. Aí eles cavam a cova do Bane de uma vez por todas. É realmente uma pena, porque o Bane, até esse momento, era com certeza a melhor coisa do filme. A Talia tenta acionar a bomba, mas não consegue, porque o Gordon consegue desativar o dispositivo a longa distância. Isso obriga a Talia a se afastar.
Depois que a Mulher Gato mata o Bane, o Batman vai atrás da Talia usando The Bat. O problema é que a bomba ainda vai explodir em poucos minutos. E isso resulta numa cena de ação com The Bat que é bem maneira destruindo tumblers. E além da cena ser ótima, a edição é fantástica. A narrativa fica intercalando entre o Batman, o Blake e o Gordon. E realmente funciona essa edição. A gente vai ficando cada vez mais tenso à medida que o tempo vai passando. E podem ter certeza que o mérito disso tudo é a edição do filme. O Batman chega na bomba e isso resulta com um caminhão batendo forte. A Talia al Ghul morre no processo numa das piores atuações de morte que eu já vi na minha vida. Está concluída. Sério, eu odeio essa Talia al Ghul. O Batman então tem uma última despedida do Gordon e da Mulher Gato. É bem maneira por causa do diálogo do casaco. Mas o beijo com a Mulher Gato é meio deslocado, porque tem uma bomba atômica prestes a explodir. Enfim, ele pega a bomba com o The Bat e sai pilotando o mais longe possível de Gotham. E essa é mais uma cena muito bem feita dentro do filme. A bomba explode e tudo leva a crer que o Batman morreu junto na explosão. E lembram quando eu falei que a melhor cena do filme é aquela da abertura? Bem, eu menti, porque a melhor cena do filme, disparado, é a conclusão final do filme. O Gordon faz um discurso final sobre esperança. O Blake desiste de ser policial. E o Batman se torna uma lenda, tal qual foi profetizado pelo Ra's al Ghul lá em Batman Begins. O Alfred aparece de novo e chora no túmulo do seu amigo Bruce. E, de novo, Michael Caine numa atuação monstruosa. A mansão Wayne se torna um lar para órfãos. E descobrimos que o nome do Blake, na verdade, é Robin. É dito que o Bruce atualizou o software de piloto automático, deixando claro que ele conseguiu sobreviver. O Alfred vai para a Itália e encontra o Bruce vivo com a Selina Kyle, conforme era o seu grande sonho. E o Blake recebe coordenadas para ir até a Batcaverna. O filme termina com o Blake entrando na Batcaverna e ele sendo levantado, fazendo uma rima com o título Rises do filme. E esse final, ele é absolutamente perfeito. Eu amo cada pedaço desse final. Tudo, absolutamente cada pedacinho desse final, eu amo com todo o meu coração. É muito foda. E por causa desse final, avaliar Cavaleiro das Trevas Ressurge é muito difícil. Ele tem muitos detalhes errados, muitos personagens fazendo burradas e um início em desacordo com o Cavaleiro das Trevas. Só que ele tem esse final maravilhoso, uma edição espetacular, uma trilha sonora sem igual e uma linda fotografia. Além do final, ele também tem a cena de abertura, a cena da luta do Bane, que é muito boa, e todo aquele negócio do poço. E tudo isso tá no nível de Cavaleiro das Trevas. Mas cada vez que o filme faz duas coisas fantásticas, ele vai lá e dá uma derrapada. O filme tem muito personagem fazendo algumas burradas que não faz sentido, e principalmente a polícia de Gotham. E até por isso, dentro de toda a trilogia, o Ressurge é o mais fraco dos três. Esse era o maior medo do Nolan, de fazer o terceiro filme ser o pior de todos. E no final, entre os três, de fato, é o pior. Mas em termos de bilheteria, o filme foi um sucesso, alcançando a marca de $1 bilhão, assim como seu antecessor. E esse filme também marcou o final de uma grande era, porque no meio disso tudo, a gente teve o sucesso dos filmes dos Vingadores. E a partir do universo conectado da Marvel, todo mundo queria que a DC fizesse a mesma coisa. E assim, filmes isolados com a visão de um diretor ficaram cada vez mais raros. O legado do Rises, na verdade, é o legado da trilogia. O jeito que todo o terceiro filme rima com o primeiro, dando um início, meio e fim, é simplesmente genial. E com certeza a melhor coisa desse filme. Sim, ele tem problemas, mas ainda assim é um super filme e muito bom de se assistir, mesmo com esses pequenos problemas. Dos três, com certeza é o pior, mas se comparado com outros filmes de super-heróis,
ele ainda tá na frente de muitos outros. Contudo, a trilogia do Nolan, pra mim, segue imaculada. E sempre que eu assisto Cavaleiro das Trevas Ressurge e vejo esse final de novo, eu fico imaginando um filme que se passa no futuro seguindo esse cenário do Blake. Sabe, com o Blake sendo Batman e seguindo com o legado do morcego. Eu acho que nunca vai acontecer, mas o fato é que o final é tão bom, mas tão bom, que me faz querer ver esse filme. E eu acho que isso diz muito sobre esse filme. Com certeza não é perfeito, mas ainda assim é um filme que dá gosto de assistir. E na opinião de vocês, o que vocês acham de Cavaleiro das Trevas Ressurge? E também já opinem sobre qual filme que deve ser o próximo da nossa lista de retrospectiva. A gente pode ir para os filmes clássicos do Batman ou passar para os filmes do Snyder, começando pelo Homem de Aço. Por favor, comentem aí. Valeu, gente, e até a próxima! E esse foi o nosso vídeo com a super análise de Cavaleiro das Trevas Ressurge. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!